aí galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de distopias jovens. Bom, eu separei aqui algumas distopias já um pouco mais antigas e eu acho que só uma delas deve ser aí bastante conhecida de todo mundo. Assistam até o final que vocês vão ver qual que é. As outras eu vi algumas pessoas comentando, mas eu vi pouca gente falando, então eu trouxe aqui para mostrar esses livros e para indicar esses livros para vocês. O primeiro deles é A Hospedeira, da Stephenie Meyer, autora de Crepúsculo. Nesse livro, a Terra foi invadida por seres conhecidos como almas. Essas almas, elas só conseguem sobreviver se apossando da consciência de outro ser vivo. Então, o corpo daquela pessoa, no caso, continua sendo o dela mesmo, mas a consciência é suprimida por aquela alma. E essas almas já viajaram aí vários planetas e chegaram à Terra. E aí a maioria dos seres humanos sucumbiu a esse processo. Uma das protagonistas dessa história é a Melanie. Ela é uma das poucas humanas selvagens que ainda restam. Só que um dia ela é capturada e no corpo dela é colocado a alma chamada Peregrina. A Peregrina é alertada de que as emoções humanas são muito fortes e muito diferentes de tudo que ela já experimentou até então. E a Melanie é muito forte e ela se recusa a ter a sua consciência suprimida, ela se recusa a deixar de existir. Então a gente vai acompanhar um diálogo entre duas consciências no mesmo corpo. E aí, à medida que a Peregrina vai desvendando o passado da Melanie, ela vai se afeiçoando e se portando cada vez mais com o que a Melanie vai mostrando para ela. E aí as duas vão se tornando aliadas e vão atrás do homem que ambas amam. Isso não é spoiler, tá? Tá na sinopse do livro. Eu vou dar um trecho aqui de uma citação da autora que tem aqui atrás, que ela diz o seguinte: é um livro de ficção científica que não parece ficção científica. É sobre um triângulo amoroso com apenas 2 corpos. Nesse caso eu discordaria. É um quadrângulo amoroso com 3 corpos. Quem leu vai entender do que eu tô falando. O que mais gostei nesse livro foi de explorar o amor de ângulos diferentes. O amor pela comunidade, pelo próprio eu, pela família, o amor romântico e o amor platônico. Essa é uma fala da própria autora. E assim, tem romance sim, né, porque é um livro da Stephenie Meyer, mas ela não fala só do amor romântico. Ela fala do amor pela família, ela fala do amor ao próximo também. É um livro muito interessante de ler, eu gostei bastante. Eu li esse livro, ele foi publicado aqui no Brasil em 2009, deixa eu só conferir aqui. 2009. E eu li ele logo após eu ter terminado a saga Crepúsculo praticamente, né? Eu ainda tava, vamos dizer assim, na minha fase Crepúsculo. E eu gostei muito mais desse livro do que a Crepúsculo. A escrita da autora aqui amadureceu muito mais. E o romance que tem aqui, os romances que tem aqui, né, principais, são muito mais saudáveis do que o romance que a gente tem em Crepúsculo. A gente, né? Enfim, quem leu Crepúsculo sabe do que eu tô falando. É um livro super rápido e super gostoso de ler. A gente fica super absorvido pela história. E assim, na época que esse livro foi publicado, tinha uma conversa. Eu lembro que eu vi alguns artigos e acho que eu lembro de ter lido alguma coisa na Wikipédia também, que seria uma trilogia. Mas por algum motivo a autora lançou só esse. Porque assim, esse livro ele até termina fechado, mas ele também para. Então assim, você pode considerar que aquele final dele é satisfatório, mas que também tem margem para ela dar continuidade. Não sei porque a autora, se isso é verdade, e também não sei, caso isso seja verdade, porque a autora decidiu não continuar essa história. Mas é uma história muito boa, eu recomendo bastante que você faça essa leitura, assim, tenho certeza que vocês vão se surpreender com a autora. Minha segunda indicação é a duologia Staters, composta pelos livros Staters e Enders, da Alyssa Price. Além disso, essa autora lançou outros continhos que, na época, eu baixei gratuito. Eu acho que você encontra na Amazon gratuito, que são meio que
alguns complementos mesmo dessa história. Então tem antes da Guerra dos Esporos, tem o próprio momento da Guerra dos Esporos, e são bem interessantes para quem gostou dessa história. Esse livro vai se passar depois da Guerra dos Esporos, que foi uma guerra que dizimou toda a população entre 20 e 60 anos. Então as crianças e adolescentes que não tinham um adulto responsável, um avô, um parente, qualquer pessoa com mais de 60 anos que pudesse cuidar delas, acabaram vivendo nas ruas. Então, outra consequência dessa guerra, além de dizimar boa parte da população, foi que criou-se uma desigualdade social muito grande. Então, ou você é muito, muito rico, ou você vive na miséria. E boa parte das pessoas que vivem na miséria são essas crianças e adolescentes que não tinham nenhum parente. A protagonista dessa história é a Kylie, e ela perdeu os pais nessa Guerra dos Esporos, e ela vive nas ruas com o irmão mais novo. E assim, eles já estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer para poder se alimentar. Então a única esperança da Kylie é a Prime Destinations, uma empresa que aluga corpos de adolescentes para que idosos possam ser jovens novamente. Só que aí é óbvio, né, gente? A gente tá falando de um livro de distopia. Vai acontecer algo aqui que vai dar errado, e o que ela achou que poderia ser uma solução acaba sendo apenas o início de vários problemas dela. Eu achei bastante interessante a premissa dessa história, né? O livro tem aquele tom perturbador que eu acho que boas distopias devem ter, né? Eu acho que se uma distopia não te perturba de alguma forma por aquela história que ela está contando, mesmo sendo uma história ficcional, ela não cumpriu o papel dela. E eu gostei muito mais desse primeiro livro aqui do que do segundo. Eu não sei se foi porque foi a primeira duologia que eu li, eu estava na época mais acostumada a ler séries e trilogias, mas esse livro aqui, ele é bastante completo, e assim, o segundo vem, né, para complementar essa história, mas eu acho que ele não conclui de uma forma tão satisfatória assim. Eu acho que faltou página, né? O segundo livro, que é esse daqui, é um pouco menor do que o primeiro. Então, assim, eu acho que a autora deveria ter se aprofundado mais em certas questões, escrito talvez até um livro maior, para que essa continuação fosse mais completa, sabe? Eu senti falta de alguns detalhes aqui. Eu acho que, como duologia, talvez tenha deixado um pouco a desejar. Precisava ou que o segundo livro fosse maior, ou de uma continuação. Mas mesmo assim, gente, é uma história incrível. Eu gostei bastante de ler, é uma leitura super prazerosa, e eu recomendo demais que vocês façam essa leitura. Vou recomendar agora pra vocês uma distopia de uma autora nacional, que é a trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes, aqui representado pelo primeiro volume, que é A Ilha dos Dissidentes. Eu li só os 2 primeiros volumes dessa trilogia, tô louca pra ler o terceiro volume, que é a Retomada da União logo, e provavelmente quando eu for ler ele, eu vou ter que reler os 2 primeiros pra poder relembrar vários detalhes da história, já que tem bastante tempo que eu li. E aqui, o que a autora vai fazer é construir um universo em que as pessoas têm poderes, e há uma divisão muito clara entre pessoas com poderes e pessoas sem poderes. A protagonista dessa história é a Sibyl, ou Sibyl, não sei como é que se pronuncia. E esse livro começa com ela saindo da cidade onde ela mora, que é Cali, para fugir da guerra entre a União e o Império do Sol. Só que o navio em que ela tá, o Titanic 3, eu adorei esse nome, naufraga, e ela é a única sobrevivente. E nessa ocasião ela descobre que ela é uma anômala. Os anômalos são pessoas que ao longo da evolução aí sofreram mutações e passaram a ter habilidades sobre-humanas. Essas pessoas têm poderes, gente. Então a gente vai ter um cara que controla fogo, um cara que controla água, enfim, vários outros poderes. É bem clara a inspiração da autora em X-Men, né? Eu acho que por isso que eu gostei tanto dessa história, porque eu sou apaixonada por X-Men. Eu vou deixar uma tag que eu criei inspirada em X-Men pra vocês assistirem depois que assistirem esse vídeo. E aí, outra inspiração que eu acho que é clara, não só em X-Men, X-Men trata disso também, mas que a autora parece ter se inspirado em regimes como o Apartheid, enfim, várias outras situações da nossa história, é que os anômalos, porque eles são diferentes, eles sofrem muito preconceito, e a sociedade que é normal, né, e que se bobear é a minoria aqui, não vê eles com bons olhos. Então
há uma divisão muito clara entre anômalos e não anômalos. A gente tem cidades apenas para esses anômalos, eles podem viver apenas nessas cidades. Tem uma zona neutra, mas eles são proibidos de viver em outras cidades com pessoas normais. Então, assim, tem uma divisão muito clara, e eu acho que a autora soube abordar muito bem aqui temas como preconceito, segregação racial numa história de ficção. Então, assim, eu recomendo bastante essa leitura. Vale a pena, leiam, conheçam o trabalho da Bárbara, que assim, ela é uma autora nacional incrível. Minha penúltima indicação é de uma distopia de uma autora que não é tão conhecida assim por escrever esse gênero. Ela escreve mais romances, que é Imperfeitos, da Cecilia Ahern. Gente, eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas ela escreve mais romances, né? Simplesmente Acontece, PS Eu Te Amo. E Imperfeitos é um livro, de certa forma, fora da zona de conforto da autora, né? E ela escreveu esse livro muito bem. Eu gostei bastante dessa leitura. Esse livro se passa num mundo em que as pessoas se cansaram dos sucessivos erros cometidos por seus governantes. Então, foi criado um tribunal para julgar qualquer erro cometido. Então, todas as pessoas pararam de ter a chance de errar. E eu tô falando de qualquer erro, por mínimo que seja, tá? Você abrir uma empresa e essa empresa falir era considerado um erro gravíssimo. Então, as pessoas passaram a querer ser perfeitas. Então, qualquer imperfeição passou a ser punida. Então, se a pessoa cometesse qualquer deslize, por mínimo que seja, como eu disse, falir uma empresa, omitir alguma coisa e até ajudar quem já era considerado imperfeito, ela era julgada no Tribunal dos Imperfeitos e recebia marcas na pele de acordo com a imperfeição cometida. Vou ler uma passagem aqui em que a autora fala quais são essas marcas. Para quem toma as decisões ruins, é na têmpora. Para quem mente, na língua. Para quem trapaceia, na palma da mão direita. Para quem é desleal com o tribunal, no peito, sobre o coração. Para quem não segue as regras da sociedade, na sola do pé direito. Além disso, esses imperfeitos, eles tinham assentos específicos no ônibus que eles podiam sentar, em outros eles não podiam sentar, eles não podiam ter luxos, eles têm toque de recolher, e você ajudar o imperfeito, você é considerado imperfeito também. Então, as pessoas perfeitas são proibidas de ajudá-los, eles vivem meio que à margem ali da sociedade. A protagonista dessa história é a Celestine e ela se orgulha em ser perfeita. Ela é uma filha perfeita, uma namorada perfeita, uma irmã perfeita, uma aluna perfeita. E ela defende muito e ela acredita de fato que as coisas que esse Tribunal dos Imperfeitos faz é correta. Ela acredita que as imperfeições, qualquer deslize que você cometa, deva sim ser punido. Até o dia em que determinado acontecimento vai fazer com que ela questione muito o que é certo e o que é errado. Ela percebe que talvez as noções de certo e errado nessa sociedade em que ela vive estejam meio trocadas. Foi um livro que me surpreendeu bastante, porque como autora é mais conhecida por escrever romances, eu esperava que o romance fosse ser o ponto central dessa história. E assim, até tem um romancezinho, mas ele não é de jeito nenhum o foco da história. Inclusive, aparece muito pouco romance aqui. Então assim, eu me surpreendi bastante com essa leitura. Eu já resenhei esse livro pra vocês aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. Mas mesmo assim, eu decidi falar desse livro aqui porque ele tem uma continuação que ainda não foi lançada aqui no Brasil. Então, eu tô falando cada vez mais desse livro aqui pra ver se mais pessoas leem e a editora traga a continuação logo aqui pro Brasil, porque assim, esse livro termina de um jeito que a gente fica desesperado pra ler a continuação. A última distopia que eu tenho pra recomendar pra vocês é uma história que você pode não ter lido, você pode não ter assistido os filmes, mas com certeza você já ouviu falar da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, aqui representado pelo primeiro volume, que é Jogos Vorazes. Por esse livro já ser bastante conhecido, né, bem mais conhecido que as outras que eu mostrei aqui, eu não vou me ater tanto à história em si. Até porque esse primeiro volume, ele vai mais construir o pano de fundo para a história que a autora vai desenvolver no segundo e principalmente no terceiro livro, que para mim é o melhor, que é A Esperança.
E assim, pode parecer no início que Jogos Vorazes é apenas uma história de crianças se matando, mas essa história é muito mais que isso. É uma série espetacular em que a autora vai abordar assuntos importantes que você, talvez de início, numa primeira leitura, não perceba, e ela faz isso de uma forma muito inteligente. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, alguma outra tag, que eu acho que Jogos Vorazes é uma trilogia muito excelente para professores de história abordarem regimes ditatoriais nas suas aulas de uma forma diferente. Então, se você é professor de história e nunca leu essa trilogia, recomendo para você ainda mais, porque assim, vocês vão se surpreender. É uma história que eu não podia deixar de recomendar aqui, mesmo ela já sendo tão conhecida. Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo e quiserem comprar, compre na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assista esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.